Fim de jogo no estádio do Morumbi, São Paulo 2, O'Higgins 0. Esse foi o resultado da Sul-Americana de hoje. E antes de eu dar início ao nosso pós-jogo de hoje, eu já peço licença a você que não é inscrito no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo no canal Alessandro Esporte. Vamos ao nosso pós-jogo de hoje? A Sul-Americana foi emocionante para o São Paulo hoje. O São Paulo que entrou logo colocando sufoco no O'Higgins, né? Logo ali no início, mas depois o O'Higgins teve o domínio total da bola. O O'Higgins passou a massacrar o São Paulo no primeiro tempo. O Luciano logo no início faz um gol aos 8 minutos, golaço do Luciano, mas mesmo assim o São Paulo dentro de casa parecia que estava jogando fora de casa. O O'Higgins tendo domínio e jogando muito para cima. Rafael fez algumas defesas importantíssimas, mas o time do O'Higgins faltava qualidade técnica no time e um time muito ruim. O São Paulo deveria, pela obrigação, jogando dentro de casa, ter dado uma goleada nesse time, que o time é péssimo, time ruim. São Paulo é ruim, mas ele sabe ser pior do que o São Paulo. São Paulo teve 2 chutes a gol, né? 2 chutes a gol logo no primeiro tempo. E o O'Higgins teve 9 finalizações. Massacre total no primeiro tempo. E o São Paulo foi totalmente massacrado dentro de casa. Teve vaia da torcida no primeiro tempo. A torcida vaiou o time total. E não dá mais, né? Para continuar com o Roger Machado. Mesmo com a vitória importantíssima e o São Paulo assumindo a liderança do grupo C, não dá mais para continuar com esse treinador que não tem base nenhuma de futebol, de jogo, de nada dentro de campo. O time do Crespo era todo organizado, um time que, mesmo perdendo, mas era um time organizado. E perdemos um dos maiores jogadores mais importantes da temporada nesse jogo, que foi o Marcos Antônio. Preocupante para a temporada, o Marcos Antônio. Não sei qual é a lesão que o Marcos Antônio teve, eu sei que ele saiu de campo logo no primeiro tempo, e é um jogador que, se o São Paulo perder na temporada, vai ser difícil a situação para o São Paulo nesse ano, porque é um dos jogadores, é o motor do time, é um dos jogadores que traz ali muita criatividade dentro do meio-campo. E se o São Paulo perder ele, vai ser uma grande perda nessa temporada. Mas tomara que não seja nada grave com o Marcos Antônio. E com isso, né, o São Paulo sai com a vantagem no primeiro tempo, uma vantagem boa. Deveria ter sido melhor, mas infelizmente o O'Higgins massacrou o São Paulo no primeiro tempo. São Paulo foi vaiado pela torcida. Depois do segundo tempo, São Paulo volta mais aceso no jogo. São Paulo faz um jogo melhor do que o O'Higgins. E o São Paulo sai na frente com toque novamente. O Caleri fez o primeiro toque para o Luciano e o Luciano faz o gol logo no início do primeiro tempo. No segundo tempo, Caleri novamente, como assistente, dá uma outra assistência para o jogador Arthur e o Arthur faz o gol logo no início do segundo tempo. Aí melhorou para o São Paulo. O São Paulo teve mais domínio, o O'Higgins ameaçou algumas vezes a área do Rafael, mas mesmo assim o São Paulo conseguiu uma vitória importantíssima nessa Sul-Americana. E com isso, São Paulo assume a liderança e estamos aí novamente aí felizes com o resultado, mas é um jogo que não empolga o torcedor. Jogo horrível, jogo que o São Paulo tem muito que acertar, que no Brasileirão não se pode brincar, e o São Paulo tem um jogo importantíssimo no Brasileirão, e é um jogo que o São Paulo tem que vencer. São Paulo vem decaindo em queda livre no Brasileirão e o São Paulo precisa melhorar muito. Mas tá aí, tem uma sombra do Roger Machado, uma sombra assustadora aí na frente dele, que é o Dorival Júnior, que foi demitido do Corinthians. Dorival é adorado por alguns torcedores do São Paulo, principalmente eu prefiro muito mais o Dorival Júnior do que o Roger Machado, e é uma sombra assustadora. Roger Machado tem que se ligar nesses momentos difíceis que vai acontecer os jogos no Brasileirão. Mais uma derrota, mais outra derrota seguida,
provavelmente a queda do Roger Machado vai ser inevitável com a situação que vem acontecendo. O São Paulo não tem organização nenhuma em campo. Danielzinho muito apagado em jogo. Na minha opinião, os principais jogadores dessa partida de hoje foi o Caleri e o Arthur. Os dois jogadores foi um dos principais desse jogo que poderia o São Paulo até ter perdido por O'Higgins. Time horrível, porque o time amassou o São Paulo no primeiro tempo. Teve todo o domínio. Mas infelizmente o São Paulo conseguiu vencer e graças a Deus nós estamos aí avançando ainda mais na Sul-Americana, que é uma competição fraquíssima, né? A nível de Libertadores. A nível de Libertadores é uma competição que dá uma vaga na Libertadores e é uma competição muito fraquíssima. Então, se o São Paulo não se classificar nessa competição, vai ser mais vergonha e vergonha mais para o torcedor são paulino. É isso aí, galera. Esse foi o nosso pós-jogo de hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Não deixa de deixar o seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. Um abraço, saudações tricolores.